Isso não é mais arbitragem, é autoritarismo. A expulsão de Léo Jardim não foi apenas um erro, foi o estopim de uma crise silenciosa que assombra o futebol brasileiro. Mas por que Flávio Rodrigues de Souza tomou uma decisão tão drástica? Existe um novo protocolo escondido sendo testado em campo? E até onde vai o prejuízo quando o VAR se omite e a autoridade vira autoritarismo? Hoje vamos analisar com lupa o que realmente está por trás da polêmica expulsão que mudou o jogo do Vasco e pode mudar muito mais do que você imagina. O Voaden não pegou, que o próprio Voaden retrocedeu. Ele passou a ser um árbitro que apita mais falta, que não deixa o jogo correr. Ele sucumbiu ao modus operandi do futebol brasileiro. Então, a gente daqui para frente tem como obrigação olhar com lupa não só as arbitragens do Flávio Rodrigues de Souza, se o árbitro mantém o critério e se a comissão de arbitragem vai usar esse lance como uma referência e como um novo protocolo de como se lidar com cera de goleiros, porque realmente é cansativo e se de fato mudar, vamos comemorar que isso finalmente aconteceu. Acho difícil, um árbitro... Pois é, eu também. Eu acho difícil, eu não tenho hein? esperança nenhuma, Nath. Eu acho difícil. Atrás de rodada, só... Até hoje a gente discute o que é mão, o que não é mão, o que é pênalti. Eu estava no Morumbi hoje assistindo o jogo do São Paulo com o técnico da Venezuela, o Fernando Batista. O Batista a gente jogou junto no São Lourenço. Ele e o analista de desempenho da seleção. Eles foram ver o Nahuel Ferrarese. Tem um lance no jogo que o jogador do Fluminense dá uma cabeçada no Ferreirinha, dentro da área. Primeira coisa que o Bote Batista falou para mim, treinador da seleção da Venezuela, ele falou, se fosse fora da área, não ia marcar falta. E teve um lance no jogo do Bucaramanga contra o Atlético Mineiro, no Rony, idêntico. Então, assim, isso que nós falamos do lance do Léo Jardim é um só, nesse universo, assim, gigante de erros que a gente vê de arbitragem, de autoritarismo, porque o Flávio ele é autoritário. Então, onde foi autoridade e onde foi autoritarismo? E agora a gente vai estar aqui em cima do lance, obviamente, para saber qual que vai ser a sequência disso. Porque se for uma sequência para bem, beleza. A gente vai Ele vai ter que repetir esse critério todo jogo, né? Se veio uma ordem da comissão de arbitragem para que isso agora passe a ser, como também toma uma mão no peito e bota a mão no rosto e se joga para trás, tem tanta coisa para se consertar. E que dá para fazer. Agora, hoje... Eu acredito que o Vasco foi prejudicado em razão de que isso não é normal. De repente, dá mais tempo no relógio, ou um jogador de campo, um capitão, uma regra, para se resolver isso. Mas, em seguida, que ele vai expulso, o Inter empata e poderia ter ganho o jogo também. Turma, antes da expulsão do Léo Jardim, tem uma outra imagem que chamou bem a atenção ali na beira do campo. O Fernando Diniz, muito nervoso ali, com a sua comissão técnica. Porque havia um certo desentendimento ali de quem ia entrar, de quem não ia entrar. Foi no lance da expulsão, Glaucio. Foi um pouquinho antes da expulsão. Na verdade, acontece tudo isso ao mesmo tempo agora. Que eles estão nessa indefinição de quem entra, de quem não entra. E aí, porque eu acho o contexto do Flávio Rodrigues também de ter interpretado... Que era pra a turma se ajustar. É isso que eu ia dizer. Pode ser que tenha isso também, né? Tava essa confusão de quem ia, de quem não ia. O Diniz ali... fica claramente ali bravo, né? Parece que ele está pedindo para... E ele grita e depois vem o Garré se adiantar, né? Porque me parece que o Garré é chamado e ele vai para o banco de reservas numa lentidão para se trocar. E já tinha um jogador preparado para trocar. E o Diniz queria pressa ali... Até porque os dois trocariam, né, no mesmo momento. Que estavam tirando sarro da cara dele? E aí ele... Eu acho que vendo essa indefinição ali, essa coisa que entra, quem não entra, o Diniz bravo e tal, pode ser que seja isso, né? Faça parte porque o Flávio queria voltar ao jogo. Voltar ao jogo. Exato. E aí o Léo também já estava ali, enfim, né? Tem essa outra situação também do Fernando Diniz, bravo ali, parece com a sua comissão técnica, enfim, com quem ele estava pedindo para se adiantar também, é um lance interessante. Vou pedir até também números dessa partida, mandar um beijo para o nosso Sandro Favarato, hein? Meu grande amigo vascaíno, está nos acompanhando. Sandrão deve estar meio destemperado. Acompanhando o nosso Sport Center neste domingo à noite. Beijo, Sandrão, tamo junto sempre. Ó, cantam aqui no meu ponto, tá tranquilão? Você que trabalha com o Sandrão essa semana para você ver. Ó, vamos lá, os números dessa partida de Inter 1, Vasco 1, 17ª rodada do Brasileirão.
Números todos do Inter, 56% a 44% em posse de bola, finalizações 27 a 15, certas 8 a 5, grandes chances 5 a 2, ações na área rival 28 a 11, escanteios 10 a 5. Mesmo o Vasco tendo aquele primeiro tempo que a gente já pontuou, né? Aqueles, sei lá, 35 minutos, pelo menos, ali de primeiro tempo de um Vasco, o Inter acaba saindo, pelo menos nos números ali, em superioridade. Vamos bater papo aqui. Agora, meu amigo, quem for o maior culpado por esse empate? É a enquete que eu vou fazer já para você responder aqui. De quem foi a culpa pelo empate? Diniz, que não mexeu no time. Juiz. Ou Verratti, que perdeu gols inacreditáveis também, né? Vou nem falar pela bola que ele ajeitou. Mas você vai opinar. Já salvou a gente pra cacete, mas hoje, deixou a gente na mão, né? Vai deixando a sua opinião aí. Participe com a gente. Hoje a nossa live não vai até muito tarde, tá, gente? Então a galera que tá mandando pix pro nosso canal aí para poder participar, e eu vou registrar já já. Diniz é muito limitado, avalia o pai da Manu, muito inconstante. Porra, um primeiro tempo, Fernando Diniz nos melhores momentos, e um segundo tempo, Fernando Diniz nos piores momentos. Não pode oscilar tanto, cara. Não pode oscilar tanto, cara. Verratti, desgraçado, foi ruim, muito mal, muito mal. Culpa do Verratti, perdeu gols, entregou o empate. Foi muito mal no jogo o Verratti hoje, mais uma vez. Ele precisa caprichar um pouquinho mais, cara. O Verratti não pode, cara, perder tanto gol assim. Tanto gol assim não pode perder. Fábio, Léo correu o risco de ter amarelo. Deu mole, a culpa maior pra mim foi o Diniz. Mas se o Léo se colocou em risco, o Diniz é o maior culpado. Avalia o Juninho Botino aqui também. Léo Jardim também podia ter entrado Cara, mas na boa. O Léo Jardim, ele parou pra esfriar o jogo que todo goleiro faz. E o médico? Não precisava de autorização, Matoso. Ele tava na beira do campo, era só ele atender ele ali do lado de fora. Mas ele não estava nem ali, cara. Se você pegar a imagem, quem tá ali, eu não sei se ele é o fisioterapeuta ou massagista. Hoje em dia os fisioterapeutas fazem a função ali, a dupla função com o médico. Mas o médico não tava, cara. Tinha que estar. A culpa é do Fábio Carille? Pelo amor de Deus, Fábio Carille, sério? Já foi embora tem um tempo, tá lá no Vitória, inclusive. Porra, mas não pode, gente. Sinceramente, não pode. Pô, foi pênalti no DVD, avalia aqui o Guilherme. Cara, não mostrou, né, o replay. Lamentavelmente não mostrou. Azevedo, a cada jogo do Vasco que eu assisto, eu perco 5 anos da minha vida, diz o William. Cara, mas o primeiro tempo você ganhou, então, os 5 anos. Ô, Titanic, fazer cera no futebol é do jogo. Cabe ao árbitro, se você não sabe, acrescentar. Ele deu 9, podia dar 15 de acréscimo. Não tem problema nenhum. Zero problema. Agora, o que ele não pode é usar da arbitrariedade para não vai levantar, não está sentindo dor. Ele não é médico, ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Ele não tem esse poder. Então, assim, infelizmente ele estragou o jogo porque tumultuou o ambiente. Mas na boa, o Vasco foi muito prejudicado com a expulsão do Léo Jardim, né? Daniel Fusato não teve nada a ver com o gol. Não falhou no gol, não pode se dizer nada disso, tá? Olha, daqui a pouquinho eu mostro aqui como é que estamos em relação ao Pix do nosso canal, porque a transmissão vai até 8h45, tá? Mais 10 minutinhos só. Agora, que foi patifaria do árbitro, foi. Sem dúvida nenhuma, o Vasco saiu da zona de rebaixamento com esse empate, enfiou o Santos, mas também, venhamos e convenhamos, a campanha do Vasco é ridícula, né? 15 jogos e 15 pontos, é ridícula.